Os advogados de defesa de Jair Messias Bolsonaro afirmaram que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizava cartão de crédito em nome de uma amiga porque o ex-presidente é, aspas, muito pão duro. Coloca o vídeo, por favor, produção, do advogado do Bolsonaro. Por que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período? Por que não foi utilizado um cartão do presidente? Utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional. Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. Mas se ela não tinha renda, era ele quem pagava, ainda tem essa dúvida. Exato. 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 É o constrangimento do homem e mulher. Deixa eu pagar, não deixa eu pagar. Normal. Passar o comentário para o Paulo Martins. Eu acho que já foi dito muito pelos colegas. A falta de senso de proporções, a falta de senso de ridículo. Veja, nós estamos discutindo como se fosse um escândalo da República. Qual cartão que a primeira-dama usava para pagar a manicure? Se é uma amiga, se é a prima, se é... E daí? Isso é patético. Isso é ridículo. Isso é uma estratégia de desmoralização pessoal, destruição da liderança, desestabilização, jogar toda uma base social que o Bolsonaro, que a esposa dele tem, enfim, que todo o grupo tem e representa, em dúvida e minando a credibilidade da liderança junto a esse público. É trabalhar com a confusão mental. Eles sabem muito bem que isso é patético. Os caras lidam com um orçamento de trilhão. Não conseguem apontar nada em contratos estatais, não conseguem apontar nada em processo de privatizações, nada estruturante, nada organizado, nada visando um esquema de manutenção do poder, como o PT fez, o Petrolão, um dos maiores esquemas de corrupção de toda a história. Então tem que procurar, tem que ir lá no pormenor, E no pormenor, não é que você vai achar coisa errada necessariamente, mas você acha qualquer coisinha ridícula e superlativiza isso, logo isso se torna um crime aos olhos de alguns que vão receber essa informação repetida, destrói essa credibilidade, como eu já falei, e aí lá na frente vai se ver que não era nada. Aí a pessoa já está um páreo, a pessoa já está limada da vida pública. É isso que eles estão tentando fazer. Eles morrem de medo da Michele. Note a desonra dessa gente. Elas estão batendo na mulher, na esposa do cara. Estão mexendo com família. Não há limites para isso. E olha que ela não foi 1% do que é a Janja, hein? Que, como diria-se antigamente, se mete nos negócios do Estado. Michele não faz isso. Ela se limitava a organizar orações, uma ação de caridade e tudo mais, agindo com muito bom senso, como uma primeira-dama que não foi votada. Ela estava cumprindo ali o papel de esposa, mãe da República, algo assim, né? Um simbolismo bonito, de acolhimento, todo o seu trabalho com a linguagem inclusiva, era uma figura positiva. Eles têm que desmoralizar, discutir a manicure, discutir o que o coronel falava no WhatsApp com o outro. Vamos ser detalhistas? Vocês imaginem o que foi a troca de mensagem dos petistas no dia da votação do impeachment da Dilma? Alguém consegue fazer esse exercício de imaginação? Dos democratas do PT, né? Enquanto o Congresso votava? Sim. Quando a líder do PT, presidente da República, o líder vinha a público, a grande imprensa em coletiva, chamar o Congresso e o Supremo de golpista, imagina o que não se articulou, o que não se conversou no WhatsApp da turma do PT, no grupo do Partidão. E alguém foi lá escrafunchar isso agora? Não. São coisas do calor do momento, bobagens, pormenores. Não aconteceu nada e o país seguiu. Mas com o Bolsonaro não há esse tipo de coisa. A busca, a perseguição, ela é absolutamente implacável. E escreva uma coisa, esse pessoal não veio até aqui para parar. Eles têm o Bolsonaro e o seu grupo como o mal absoluto. Quando você combate o mal absoluto, você não precisa se autolimitar.
você já está numa ação virtuosa o suficiente para ir até o fim e fazer o que tem que fazer. É o que eles vão fazer em relação ao Bolsonaro, a Michele, todo mundo que importa desse meio. A CNN, ontem, ela colocou uma manchete interessante, que o Google, só para dar um exemplo dessa história de mal absoluto e tal, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa o Google de atrapalhar as investigações sobre o assassinato da Marielle. Qual que era o mecanismo ali? Bom, o Bolsonaro, o bolsonarismo, as redes sociais, é o mal absoluto, nós precisamos fazer de tudo para controlar Big Techs e redes sociais. Para essa turma, qual é o bem absoluto? É encontrar o assassino da Marielle. É o caso Marielle, esse é o bem absoluto. Logo, qualquer coisa que atrapalhe isso tem que ser atacada, eliminada e tal. Então, quando você tem um adversário inconveniente, você coloca ele como atrapalha a questão do Marielle, ou coloca sob suspeita de participar de algo da Marielle e pronto, está criado um vilão. Né? É um mecanismo de programação mental, de confusão mental que esse pessoal está usando. Importará, Paulo, muito... desculpa interromper, mas importará quem mandou ou quem matou a Marielle se for algum inimigo. Porque se for alguém aliado, vai perder importância de imediato. Se descobrir amanhã que foi alguém da centro-esquerda ou alguém da esquerda que produziu isso, né, aí o acaso nunca mais vai se ouvir. Se for um esquerdista ou um traficante do CV, amigo dos amigos, um dessa turma aí a democracia está salva. Constantino, você quer fazer algum comentário? É isso, né? É chover no molhado. É a mesma história. E o Paulo toca num ponto, acho que importante aqui, que a gente não tinha trazido ainda. O desejo sádico, mas com uma finalidade política, de humilhar, de pegar e expor em praça pública, tentar, né, levar ao ridículo, criar constrangimento. Isso é tática de gente que não vale nada. Nós estamos lidando aqui com comunistas. É muito importante que isso seja dito. Porque senão a gente fica dourando a pílula. Eu tenho lido bons textos de gente que eu respeito e admiro em veículos de imprensa que ainda restaram nessa ditadura comunista em curso no Brasil. Mas muitos assim... faço um apelo à autocrítica dos ministros do Supremo, por exemplo. Não podemos mais estar nessa página. Não podemos. Isso beira ingenuidade suicida. Né? O caminho é uma PEC aqui para conter o abuso, mas já não tem nada previsto na Constituição. Já são medidas anticonstitucionais, ilegais, autoritárias há muito tempo. Então, eu acho que eu não sei direito o que fazer, Manuel, para conter essa humilhação toda, essa perseguição toda, esse abuso todo. Mas uma coisa eu sei. Se a gente não partir da premissa correta, aí nós estamos lascados. Então a premissa é essa. Nós estamos lidando com um regime comunista que se inspira abertamente na Venezuela, em Cuba. E eles estão avançando bastante e humilhando os adversários. Obrigado, Consta. Peço para a produção colocar o outro vídeo do advogado do Bolsonaro. O presidente nem validou senha do cartão corporativo dele. O cartão corporativo do presidente, reitero aqui, jamais foi utilizado. De uma vez por todas, vamos separar isso. Os custos de logística, gasolina de aeronave, gradios de evento, segurança dele, comida dos asas, que são os seguranças mais afastados, as esquinas. Isso faz parte da logística. Tem um cartão corporativo só para isso. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado. Agora eu passo para o Fernando Holliday. É isso que a gente está falando, né? Acho que esse ponto aí levantado pelo Paulo, pelo Constantino, é realmente importante, né? Essa coisa da realmente humilhação. Porque olha o grau
da discussão que a gente está tendo que ter para encontrar, ou melhor, tentar encontrar alguma coisa de errado no governo. Você tem que ir na relação da primeira-dama com a sua melhor amiga e a relação da primeira-dama com o marido. E nas despesas, ou na tradição de como as despesas se dão dentro da família. Porque alguns vão tentar dizer, não, mas a Michele, ela usava o cartão da amiga para tentar disfarçar os gastos. Essa era uma prática dela desde 2011. Muito antes, mas bem antes do Bolsonaro sequer imaginar que chegaria à presidência da República. Olha isso. A gente tem que discutir a relação entre o marido e a sua esposa e como se dá o gasto na família. Ah, porque o marido é pão duro, a mulher gosta de gastar, então para não pedir o cartão do marido, pega da amiga. Gente, é uma discussão sobre política, sobre um escândalo político ou um site de fofoca? Quer dizer, é realmente inacreditável. É a mais pura tentativa de realmente se humilhar o adversário. Não basta que ele saia da presidência da República. É preciso expor as suas vísceras. É preciso expor as suas contas pessoais. É preciso expor a sua relação familiar. Para que daí tente se tirar alguma coisa de errado. Que são ali alguns gastos de 80, 100 reais, um mês aqui, um mês acolá. E aí começa a queixar, mas foi o cartão corporativo. Aí vem a defesa do Bolsonaro, expõe as contas, o Vanguard até mostrou ali uma planilha para os jornalistas com todos os gastos do Bolsonaro, e se descobre, veja, que o cartão corporativo para os gastos do Palácio da Alvorada sequer teve a sua senha validada. Né? O cartão corporativo que se usou era o cartão de logística, né? de segurança, hospedagem, combustível dos carros oficiais, etc., do avião da FAB, à disposição do presidente da República, mas dos gastos do Palácio da Alvorada, que é o que se acusa, que ele teria extrapolado nesses gastos, sequer foi utilizado. Então, o real escopo do que poderia vir a ser um escândalo sequer existe. É tudo uma grande piada digna de um site de fofoca. E dos piores.